ler 1 Pedro, capítulo 1, depois versículo 1, depois nós vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Pedro 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia. Capítulo 2 agora. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas a sua maravilhosa luz. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra, que o Senhor nos fale o coração, mas que agora nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser possa realmente se concentrar mais ainda no Senhor. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa carta é escrita e direcionada a pessoas, como o próprio versículo destaca, peregrinos, pessoas dispersas. E com certeza todas as pessoas que estão dispersas, peregrinos, têm muitas perguntas na cabeça, na mente, no coração. Perguntas que, de alguma maneira, nem sempre são respondidas. Por exemplo, por que passamos por isso? Por que enfrentamos o que enfrentamos? O que há de errado? Quais as respostas que nos faltam? Esses irmãos passavam por momentos assim na Ásia Menor, e havia muitas perguntas. E o texto é direcionado a essas pessoas que trabalham no incentivo para que eles abracem, isso é uma questão muito interessante, abracem o sofrimento ao invés do prestígio. Eles talvez se perguntavam por que nós que servimos ao Senhor, por que nós que amamos a Jesus, estamos peregrinos nesse mundo, aqui nesse contexto, nós somos dispersos dos nossos lares, e hoje a gente ouve muito falar sobre refugiados, acompanha na TV, algo triste. Mas nossos irmãos no passado foram dispersos, foram refugiados, não podiam ficar no lar, tinham que se espalhar pela Ásia Menor, pelo mundo afora, por alguns motivos e muitas razões delas, por perseguições. E há um conselho no texto, lá no capítulo 1, verso 21, é dizer, por exemplo, 1:21, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Então, seguir os passos de Jesus não é seguir os passos para ter prestígio. Às vezes, seguir os passos de Jesus significa aceitar e assimilar o sofrimento. E essa questão incomoda, porque nós vivemos em tempos onde tudo que as pessoas buscam e almejam, com essa mentalidade de consumo que nós temos, com essa mentalidade triunfalista que nossa sociedade vive,
Não cabe essa palavra sofrimento na mentalidade das pessoas. E o texto vai dizer que caminhar com Cristo, seguindo seus passos, seria privilégio sofrer por Ele. Agora, como é que pode a gente pensar que é privilégio sofrer? O texto está dizendo isso. Caminhar com Cristo, seguindo seus passos, para Ele significaria privilégio e não quer dizer, o sofrimento seria bem-vindo e não o prestígio. O capítulo 1 vai terminar, por exemplo, falando sobre a brevidade da vida. Verso 24, capítulo 24 vai dizer que toda a humanidade é como uma relva, que ela passa, que toda a sua glória é como uma flor de relva, que vai rapidinho, passa tão rápido. Mas verso 25 ele vai comparar e dizer: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aí a gente começa a pensar que o texto apresenta o seguinte contraste. Ele mostra o que é efêmero, mostra o que é passageiro, mas ele aponta para aquilo que é eterno. Ele diz: olha, a palavra de Deus permanece para sempre. E ele termina o capítulo 1 dizendo essa palavra que lhes foi anunciada. Então o texto está dizendo: olha, nós somos peregrinos, mas ainda estamos aqui. E se estamos aqui, não espere prestígio, não espere triunfalismo. Muitas vezes caminhar com Cristo nos seus passos é sofrer por Ele. Essa é a mensagem da carta. E ele está dizendo: vai ser um motivo de alegria, um motivo de privilégio de sofrer por Cristo. Isso vai de encontro contra essa mentalidade triunfalista que nós, infelizmente, temos na nossa cultura. E aí algumas considerações dessa peregrinação que eu queria pensar, que é a partir do capítulo 2. A primeira delas é que nós devemos pensar naquilo que temos que nos livrar e naquilo que devemos desejar. Todo peregrino, toda peregrina sabe que tem que abrir mão de alguma coisa na vida. Por exemplo, esses irmãos aqui tiveram que abrir mão da sua casa, do seu lar, da sua cultura, do seu tempo, dos seus apegos pessoais, e foram dispersos em muitos lugares que mal conheciam, e muitas coisas eram tentadas a guardar de si. Por exemplo, nós somos sempre tentados a guardar amargura no coração, ressentimentos, coisas que nos fazem pensar: por que isso está acontecendo? Porque eu que batalho, que vou atrás, que sou íntegro, que tento ser honesto, que faço o que é possível, por que eu passo pelo que passo? Porque as coisas nem sempre saem do jeito que eu espero. Essas perguntas aí ele está dizendo no capítulo 1: olha, livrem-se de toda maldade, de todo engano, toda hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. E desejo, como crianças recém-nascidas, o desejo de ter um leite espiritual. Ele está fazendo aqui uma comparação, dizendo o seguinte: olha, o que nós temos que nos livrar da nossa mente, da nossa vida? Todo peregrino o tempo todo tem que se avaliar: o que na minha vida eu preciso me livrar? O que dentro do meu coração precisa ser livre? O que dentro do nosso contexto familiar precisa ser liberto? O que está dentro de mim que eu preciso me libertar disso? Para que então, o texto vai dizer, desejemos de coração sincero, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. A criança recém-nascida não precisa ser tentada com nenhum tipo de coisa a não ser aquilo que sacia, que é o leite. Você já viu algum bebezinho protestando? Não, estou cansado de leite. Além de novo amamentar, não aguento mais esse negócio. Por que não traz aí um churrasco? De novo leite. A criança não vai reclamar, porque é aquilo que faz sentido para ela, é aquilo que lhe dá significado, é aquilo que lhe dá saúde, é aquilo que lhe faz crescer. Você não vê nenhum bebezinho dizendo: escuta aqui, de novo não, eu não aguento mais, hoje eu quero comer uma pizza. Você não vai ver isso, você não
consegue enxergar isso. Isso é coisa de marmanjo como nós, né? Que às vezes não sabemos nos alimentar direito. Mas ele está dizendo assim, olha, o que você tem que se livrar? E o que você precisa desejar? Todos nós somos convidados a fazer essa avaliação na nossa vida. O que na minha vida eu preciso me livrar? Talvez como homem, como marido, talvez como profissional, talvez como dona de casa, talvez como esposa. O que precisa dentro de mim me livrar para que aí sim eu desejo, sinceramente, como criança recém-nascida, crescer. Eu só vou crescer se eu me alimentar daquilo que realmente me faz ter saúde. Porque não é só crescimento, é saúde. Dependendo daquilo que a gente se alimenta, nós não teremos saúde. Nós teremos muita coisa, colesterol, um monte de coisa. Mas o texto está dizendo sobre saúde, sobre o crescimento com aquilo que você se alimenta. E eu fico pensando no que nós nos alimentamos, que o nosso coração se alimenta, que a nossa fé se alimenta, que a nossa espiritualidade se alimenta, que as nossas expectativas se alimentam. O que alimenta, o que nos motiva. Todo peregrino convidado a pensar sobre o que ele precisa deixar de lado. E às vezes tem coisas que não são fáceis de serem deixadas de lado. Tem coisas que para deixarmos de lado é necessário quebrar o orgulho, às vezes é necessário ter firmeza, é necessário fazer, às vezes, contra a vontade. E também esse convite é muito interessante. O que desejamos? Quais são os desejos da nossa vida, da nossa existência? Ele está dizendo isso para a gente que sofre, ele está dizendo isso para peregrinos, ele está dizendo isso para nós, como seguidores de Jesus, que eu e você, dentro de nós talvez, necessitamos deixar de lado e o que nós realmente desejamos. Aí ele começa então a trazer uma palavra de motivação. Ele vai falar sobre o que nós somos, de uma forma metafórica, que ele faz uma comparação tão linda. Ele vai dizer nos versículos seguintes, versículo 5, por exemplo, vocês estão sendo utilizados, aliás, verso 4, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, numa edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele usa duas expressões, uma metáfora de uma construção do templo, provavelmente, de Jerusalém. Está falando para um público que era parte de judeus e parte de cristãos gentios, mas esses irmãos, ele usa essa expressão de uma forma metafórica. Ele diz de uma construção. O alicerce é uma pedra viva. E nós somos pedras vivas na construção de uma casa espiritual. Não está falando de tijolo, literalmente. Ele está falando de algo vivo. Ele está falando de algo que pulsa. Está falando de algo que tem sentimentos. E tudo que é vivo. Agora, note uma coisa. Ele está dizendo como pedras vivas numa construção. E não há construção onde a pedra diz assim, bem, eu não quero ficar desse jeito. Já viu um tijolo numa casa protestar, né? Você não é desse lugar. Diz, eu não acho que esse lugarzinho aqui não é bom para mim não. Eu prefiro ficar perto da janela. Eu acho que o meu ambiente não é ficar aqui. Ele está dizendo, gente, pedras vivas que se constroem juntas. O texto vai nos ensinar que não há relação com Deus individualista, ela é comunitária. Hoje, pelo menos, nós estudamos aqui o primeiro relato da criação de Gênesis capítulo 1, onde imagem de Deus, não existe essa expressão para o hebraico, indivíduo, a expressão é comunitária. A imagem de Deus é macho e fêmea, família, é coletivo, não é indivíduo. Para o texto bíblico, a imagem de Deus ela é
se faz coletivamente na nossa vida. E a igreja também, o corpo de Cristo, é necessariamente uma comunidade de pedras vivas, de pessoas. Agora, aquilo que é vivo, sente. Talvez seria mais fácil para nós pensar como uma pedra bruta, né? Você não está necessariamente pensando naquilo que você sente, você não sofre. E não existe relacionamento que não passe por um crivo de ajustamento. Por exemplo, quem em casa sabe disso. Quem em casa sabe dos ajustes que tem que fazer ao longo da vida. E se esses ajustes não são feitos, fica muito difícil. Quem em casa sabe que aquilo que você era, aquele bebezinho da mamãe, aquela coisinha fofa do papai, não é isso? Agora, não vai ser mais uma coisinha fofa do papai, da mamãe. Vai ter que se ajustar com alguém. Talvez tenha costumes tão diferentes, que tem uma mentalidade muito diferente, mas tem que se ajustar. Não há relacionamento sem ajustes. E aí ele está dizendo: nós somos pedras vivas, que sentem, que se relacionam, que não se isola, mas que se transforma, que aprende. Tudo que é vivo passa por processos de transformação. Não existe, não tem forma. Aquela história interessante, de vez em quando eu conto para, não sei se eu já contei aqui, mas eu conto aqui. De um menininho que olhou o casulo, sabe essa metamorfose da larva, né? Fez um casulo. E aí o pai estava explicando para o menino: olha, aquilo ali é um casulo, e a borboleta vai nascer naquele casulo. O menino observando, ele começou a olhar. E a borboleta nascendo, fazendo todo o esforço, com os músculos poderosos da sua vida, né? Abrindo aquele casulo, vai abrindo, e abrindo. Ficou lindo a borboleta. Até então era uma larva, mas ela teve que passar por um processo dolorido para poder abrir as suas asas. Um dia, o homem estava passando e viu o casulo, a borboleta se esforçando para abrir o casulo. Ele vem, corta o casulo do canivete. A borboleta caiu. Ela não desenvolveu os seus músculos, porque ela precisava do esforço, ela precisava passar por essa transformação. Às vezes, com essa cabeça que nós temos, muitas vezes marcada pelo imediatismo, por algo que a gente gosta e não tem paciência que as coisas aconteçam, não dá para esperar, a gente quer as coisas rápidas, a gente não quer evitar a fadiga, né? Todo o processo com Deus necessita de tempo, necessita de relacionamento. Por isso nós somos pedras vivas. Pedra que se alegra, que se aperfeiçoa, que pensa, que desenvolve o seu intelecto também, que não tem medo de pensar, de enfrentar suas dúvidas, de questionar. Tem cabeça para isso. Deus nos deu inteligência para isso, mas uma comunhão em amor, nós nos desenvolvamos. Só que aqui tem um diferencial muito lindo que Deus está trazendo. E essas pedras vivas se constroem sobre a pedra viva, sobre Cristo. Se Cristo é realmente o alicerce desta casa, ela fica de pé, ela se aperfeiçoa, ela se desenvolve, ela suporta todo o sofrimento, toda a dor que muitas vezes oferece. E a gente vive um tempo onde as pessoas esperam tanto, tem expectativas diversas, muitas vezes imediatistas, consumistas, mas o texto nos ensina: nós somos pedras vivas, e essas pedras precisam umas das outras, mas elas têm que estar no alicerce certo. A
Aí ele entra no outro assunto que é o que eu quero destacar. Ele fala: pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Está dizendo agora o negócio é o seguinte, gente. Antigamente era mais fácil, o templo era de parede, a estrutura era de tijolos, agora o negócio é de gente, é de vida. E cada um de nós é um sacerdote. Cada pessoa, cada cristão, cada pessoa que entrega a sua vida para o Senhor é um sacerdote de Deus. E às vezes a gente tem uma cabeça que funciona assim, né? A igreja é um lugar que funciona uma vez na semana, que é dirigido por uma pessoa que faz um culto. Esse texto está dizendo o seguinte: mas isso não existe. Igreja é todo mundo, sacerdote é todo mundo. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: o que é um sacerdote? O que eles faziam? Ele traz essa metáfora lá no Antigo Testamento. Os sacerdotes tinham algumas funções interessantes. A primeira delas era adoração. É alguém que vive para adorar. É alguém cujo coração é um coração que tem não só uma função, mas é alguém que tem compreensão da sua vida de que deve ser um adorador ou uma adoradora. Tanto individualmente como comunitariamente. Todo sacerdote deve ser um adorador. Isso nos ensina que não existe no corpo de Cristo pessoas mais importantes que as outras, pessoas que têm diferenciais umas com as outras, gente que tem mais, entre aspas, mais visibilidade espiritual que as outras, porque para a Bíblia todos são sacerdotes. Mas também o sacerdote não era só um adorador, no sentido de expressar liturgicamente. O sacerdote é alguém que serve. É servo. É servo. Agora, presta atenção numa coisa. Só serve quem se envolve. Só serve quem participa daquilo que vai ser. Por exemplo, só existe serviço para quem sofre quando você caminha com quem sofre. Você só sabe o que quer servir gente que sofre, e às vezes as pessoas têm uma dificuldade com isso, de não se envolver, porque não tem às vezes jeito para coisa ali. Não é questão do jeito, é questão da disponibilidade de servir. Só serve quem se envolve. Como diz o Frei Beto, a gente só pensa onde pisamos. Nós pensamos o que pisamos. Se você pisa naquilo, você pensa aquilo. Você só serve quando você se envolve. A gente só serve quando a gente realmente se importa, quando a gente participa, quando a gente está ali. E isso é uma contradição a essa ideia consumista, porque sacerdote é servo, não é alguém que só recebe, mas é alguém que serve. Os seus inúmeros dons e talentos que Deus deu, o ministério que Deus lhe deu, a forma como Deus lhe deu, todos nós somos sacerdotes do Senhor. Todos. Não existe clero e laico. Não existe alguns com unção e os outros expectativos. Todos são sacerdotes. Isso deveria ser uma grande alegria para todo mundo. Deveria ser motivo de grande motivação. E a Bíblia está dizendo: gente, vocês são sacerdotes. Vocês são aqueles que servem. Dizendo para esses irmãos. Mas uma outra função sacerdotal era a intercessão. Interceder, orar e estar participando da vida das pessoas.
Uma última, talvez, consideração do sacerdócio é alguém que cuida, que se importa com o cuidado, que zela pela comunhão, que zela pelo outro, que se importa. Não está dizendo, olha gente, vocês são o sacerdócio santo. Está dizendo para um povo que estava peregrinando. Ele está dizendo isso para motivar aquela gente. Infelizmente, ao longo da história, nós perdemos essa perspectiva, porque isso dá trabalho, isso exige algo de nós. No reino de Deus, não existe alegria sem serviço. O alegrar-se não é um estado emocional, é um estado de adoração em serviço. Isso nos alegra, isso nos faz pensar exatamente o que o texto diz. Jesus lhes deu o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Aí o verso 9 ele vai dizer, vocês são, vai repetir na raça eleita, sacerdócio real, povo santo, né? vai trazer essa dizendo assim, olha, vocês são nova criação de Deus. Nós cantamos aqui nova criatura, né? Vocês são essa nova criatura de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são aqueles que têm a alegria e o privilégio de alguma forma mostrar essa luz. Como é que se mostra a luz no mundo de trevas? Quais são as trevas que nós vivemos? Quais são as trevas que existem na nossa realidade urbana, na nossa realidade cultural? Um mundo cheio de trevas. Está dizendo, olha gente, a missão de Deus está com vocês. É só mostrar aquilo que Deus fez. A glória é de Deus, não é nossa. É para mostrar o que Deus fez, a glória é dele. É Ele. Viver no mundo como reflexos da luz do Senhor. Hoje pela manhã nós destacamos aqui o significado da luz, né? Qual foi a primeira criação de Deus? Haja luz. A luz tem um significado poético no texto, porque da luz vem todas as outras criações. É como se ele dissesse assim, haja vida. Haja uma vida completa, haja algo com significado, haja luz. Deus não criou trevas, Deus criou luz. E Ele nos transporta das trevas para a sua luz. Quero concluir dizendo o seguinte: essa vocação para nós é uma vocação para um estilo de vida. A Bíblia não está dizendo que a igreja é uma instituição burocrática, mas é uma comunidade de pedras vivas, de pessoas. E esse sacerdócio é um estilo de vida. E aí, a gente vê que o texto nos remete a duas coisas. Uma, motivo de grande privilégio. E a outra, uma responsabilidade. E aí cabem algumas perguntas para nós. Por exemplo, o que é que nós esperamos desse mundo? Somos peregrinos, mas peregrinos com o privilégio de ser sacerdotes do Senhor, de mostrar a sua luz. E aí a segunda pergunta é que nós sempre temos que nos fazer. Nós vamos discutir isso muito lá no retiro. O que é ser igreja? Quais as expectativas que nós temos, o que nós esperamos? E a Bíblia vai dizer, olha, vocês são. Nós somos. Cristo é o alicerce. Se a nossa expectativa não for essa, está tudo errado em todos os lugares, em todo o tempo. E esse privilégio que Deus nos deu, ele termina dizendo, né? Vai dizer, olha, essa pedra é Cristo, os construtores rejeitaram. Aquele povo, aquela galera que deveria entender de construção, deixou de lado essa pedra.
Mas essa pedra angular. E nós somos pedras vivas. Queridos, não seja você uma pedra morta, você é pedra viva, transformada pelo Senhor, para ser sacerdote, para adorar, para servir, para interceder, para se relacionar, para viver uma vida com significado. Mas presta atenção numa coisa, isso é totalmente contrário a esse pensamento mundano que muitas vezes está tão arraigado até mesmo na forma de se pensar em igreja. Nós não somos consumistas, nós somos sacerdotes, nós não somos clientes, nós somos crentes, nós somos ministros do Senhor para a glória. Amém? Vamos orar?